Então, meus amados irmãos, conhecer e amar, permanecer e frutificar. O verso 4, a partir do verso 5 até o verso 8, Jesus diz o seguinte: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então vocês estão percebendo uma ênfase nesse dar fruto. Eu queria então que você parasse agora e pensasse, o que seria esse fruto? Não é? O que seria esse fruto? Seria salvar os perdidos, pregar o evangelho, ter uma vida de santidade, um caráter cristão, ter os frutos do Espírito, ser parecido com Jesus? Então, os teólogos de plantão aí, o que seria esse fruto? Não é? De fato, é uma discussão teológica e é difícil de detectar o que é esse fruto. E hoje eu queria mostrar para vocês e ensinar vocês uma nova interpretação, uma nova perspectiva do que seria esse fruto nas minhas leituras. Então fica aí com essa dúvida, o que seria esse fruto? Nós vamos então desenvolver aqui e aí no final eu vou então falar para vocês o que seria esse fruto e como dar então esse fruto, o que fazer para dar esse fruto que é tão importante aqui dentro do ensino de Cristo, que é tão definidor, até para definir se você é um cristão ou não, se você está na videira ou não. E isso glorifica o Pai ou não. Então, quando eu falei que a gente precisa ver do capítulo 13 até o 17, porque aqui é o seguinte, o que João, o evangelista, vai narrar a respeito da vida de Cristo, são as suas últimas palavras, digamos assim, o seu último discurso para os seus discípulos. Não é mais um discurso para uma multidão, vários públicos, não, são só os discípulos, é como se fosse aquela conversa com o pai que vai partir e vai preparar os filhos. Pai tem muito isso, né? Então imagina que você tem 11 filhos e você sabe que não vai mais demorar muito tempo aqui. Então você marca uma reunião com seus filhos e você então vai dar conselhos a eles. Então, quando você for ler João, do capítulo 13 até o 17, é isso que está acontecendo. No 17 é legal porque quando ele termina o seu discurso, o ensino, de forma bem pessoal com os seus discípulos, então não envolve as pessoas que não estão dentro desse círculo ali, de discípulos, ele então faz uma oração pelos seus discípulos. E dali ele vai para o jardim onde ele vai ser traído e entregue para ser morto. Então seria o seu último discurso, as suas últimas palavras. E ele está preparando eles para enfrentar agora a vida sem ele, porque ele vai para o Pai. É muito emocionante você fazer essa leitura. O meu conselho é que você leia do 13 até o 17. E aí você vai conseguir perceber isso. Você vai conseguir conectar tudo. Então o capítulo 15 que o irmão Jales leu é uma porção desse discurso maior. E aí eu queria então entender, dentro desse discurso maior, que ele vem discorrendo, falando, ensinando, e aí ele fala agora sobre essa videira, ele diz que ele é essa videira, e que os ramos que estão nele têm que dar fruto, e aquele que não dá fruto ele vai cortar e vai lançar fora, a ideia de ser condenado, e por aí vai. E para dar esse fruto, precisa permanecer nele, inclusive vocês têm que orar para dar esse fruto.
certo? Então, você tem a ênfase do verso 5 ao verso 8 no fruto. Você tem ênfase em dar fruto, pois é a videira de, ou desculpa, é a evidência de que estou na videira, de que sou salvo. Então, Cristo deixa isso muito claro para eles. Talvez fazendo um paralelo aqui com eles e Judas, o traidor, que seria um apóstata, que é um ramo que não dá fruto, que vai ser cortado e lançado no fogo. E aí, esses frutos, essa evidência em dar fruto, é a evidência de que você está na videira, de que há um relacionamento sincero com Jesus Cristo, de que você está conectado de fato a Ele. Então, esse dar frutos, essa ênfase, também vai trazer a ideia de que você deve viver uma vida que glorifica a Deus. Porque quando você dá muito fruto, nisto é glorificado meu Pai. É o que Jesus diz. Então, presta atenção no que ele está fazendo. Ele diz, vocês têm que dar fruto. Por quê? Porque o objetivo do ramo que está em mim é dar fruto. E quando você dá muito fruto, nisto é glorificado meu Pai. Então, se você está em mim, você já está limpo, né? Você vai dar fruto. E o que ele vai fazer ainda é limpar mais você, o cristão, para que você dê mais fruto. O que será esse fruto? Não é? A gente vai falar muito sobre dar fruto, mas eu só vou dizer no final. Aí agora ele fala da oração. A oração, pensando na ênfase que ele está dando a dar fruto, é uma oração guiada pela e para a glória de Deus. Então eu vou orar para dar esse fruto, porque faz parte da minha vida e também esse fruto dá glória a Deus. Então eu vou querer dar muito fruto. Eu quero dar fruto e por isso eu oro. Então veja aí no verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mais na frente ele vai falar novamente sobre a oração. E ele sempre conecta a oração ao dar fruto. Ora, se ele está ensinando para eles, vocês têm que dar fruto. Se vocês derem muito fruto, meu Pai é glorificado. Então, peçam o que quiserem e ele vos fará. Então, o que eles vão pedir? Para dar fruto. Porque essa é a ênfase do texto. Qual o processo para dar frutos? Permanecer na videira e no amar. Eu li o verso 7. Olha o que diz agora o verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E olha o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, o processo de dar frutos é permanecer nesse amor. E o que seria permanecer nesse amor? Ou as suas palavras permanecerem em nós? É a ideia simplesmente de obedecer. É uma vida de obediência. O amor a Cristo, a videira, é demonstrado pela obediência. Lembra que eu falei do contexto maior? Então, olha comigo o capítulo 14, para você entender isso, verso 15. Se me amais, o que você faz? Capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, eu digo que amo a Cristo, mas como é que eu evidencio esse amor? Guardando os seus mandamentos. Obediência. E ele vai dar essa ênfase no capítulo 14. E claro, lá no 15 também. Só que ele trata como permanecer nesse amor, permanecer nas suas palavras.
Ainda no capítulo 14, olha comigo aí o restante do texto. Capítulo 14, verso 15. Olha só que interessante. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, vocês estão percebendo que o discurso é de despedida? Vocês vão ficar. Ele vai continuar isso. O capítulo 14 começa: não se turbe o vosso coração. Não fiquem tristes. No capítulo 16, ele vai dizer: olha, vocês vão ficar tristes enquanto o mundo estará feliz. Mas outra vez eu vou ver vocês. E aí vocês vão se alegrar. E assim ele vai preparando eles. Ele chega a dizer: eu estou dizendo essas coisas, falando das perseguições, para que quando acontecer, vocês não se escandalizem. Ele está preparando eles para enfrentar essa vida. Ele chama os seus discípulos para uma conversa final. E diz, e canta como que vai ser a vida, como vai ser as perseguições, como eles vão sofrer e como eles devem viver. E no meio de tudo isso, ele fala sobre essa questão do fruto. E aí, permanecer nele, na videira, para dar fruto, estamos entendendo agora que é a ideia de obedecer, de praticar os seus mandamentos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu estou construindo uma linha de raciocínio. E esse permanecer, essa obediência, ele vem dando ênfase na sua conversa. Então percebam que no verso 15 do capítulo 14, ele já havia dito: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora no verso 21, no meio do seu discurso de despedida, ele vai e repete: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja o verso 22. Judas faz uma pergunta a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procedes, Senhor? Que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Então ele vem falando de algo, e aí ele fala dessa obediência que evidencia esse amor, e Judas meio que faz uma pergunta fora de tempo. E aí o que é interessante é como Jesus responde a essa pergunta. A pergunta é: de onde o Senhor vem que vai se manifestar a nós e não ao mundo? E qual será a resposta? Olha a resposta de Jesus. Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Tem a ver com a pergunta? Não. A pergunta é: de onde o Senhor vem? Eu venho do Pai. É a ênfase que ele está dando. Vocês me amam de verdade? Vocês vão me obedecer. Vida de obediência. Esse amor que nos alcançou, que nos amou primeiro, e agora nós o amamos de volta, porque nosso coração foi transformado. Em vez de sermos inimigos de Deus, fomos transformados em servos, ou melhor, em amigos, como ele vai dizer no capítulo 15, em filhos. Nós agora o amamos. E a evidência desse amor é que nós o obedecemos. E ele quer deixar isso claro para eles. E aí Judas faz uma pergunta. Ora, Jesus já havia dito isso 2 vezes. Judas então faz uma pergunta e Jesus não responde nesse momento a pergunta. Ele volta a dar ênfase à vida de obediência. É como quem diz: Judas, isso não importa agora. O
que vocês precisam entender é que se vocês me amam de verdade, vocês obedecem a minha palavra. E aí agora ele diz no verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Diz a mesma coisa do verso 15, do verso 21 e do verso 23, agora na negativa. É a ênfase que ele está dando. Então, cantar que amamos a Jesus Cristo é a coisa mais fácil do mundo. Evidenciar esse amor é outra história. O cristianismo ele é marcado e conhecido por pessoas leais, obedientes a Jesus Cristo. Quais são as tuas ordens, Senhor? O que eu devo fazer, Senhor? Qual é a tua vontade? Lembra da oração que Cristo nos ensinou? Que a tua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. Essa é a nossa oração. Essa é a oração dos discípulos de Jesus, dos que estão na videira. Eles vivem uma vida de obediência. Esse é o processo que vai ter como consequência o dar frutos. E aí, você deve se perguntar, ele está falando de obedecer, obedecer e obedecer. De permanecer, de obedecer os seus mandamentos. No verso 10 do capítulo 15, voltando, ele diz: se guardardes os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Ora, o mandamento da lei de Deus, os mandamentos que os cristãos devem obedecer. No entanto, dentro desse contexto, existe um mandamento em específico que ele está dando ênfase. Por isso é legal você ler o discurso todo para perceber isso. Então veja o verso 12 do capítulo 15 agora. Então, no verso 10, presta bem atenção, meus amados irmãos. No verso 10, ele diz: se guardais o meu mandamento, permanecereis no meu amor. Então, ele vem falando que o ramo permanece na videira. E aí, agora, ele falando desse permanecer, ele está falando de guardar o mandamento. E que mandamento ele tem em mente? Não é algo assim, geralzão. Não, tem um mandamento em mente que ele vai tratar desse mandamento e dar ênfase a ele, chamando-o de novo mandamento dentro desse contexto da despedida. No verso 12, ele diz qual é o mandamento. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É fantástico essa despedida. Você sabe aquele pai que cuidou dos 10 filhos? E aí, na sua despedida, ele vai aconselhar os filhos. E uma das coisas que todo pai quer é que os filhos permaneçam o quê? Unidos, não é? Qual pai que é feliz tendo filhos que são intrigados, que não se falam? É um desgosto muito grande. E aí, fazendo aqui uma analogia, um paralelo, só para os irmãos entenderem, quando um pai faz um bom trabalho, esse bom trabalho é evidenciado para as pessoas pela união daquela família. Nossa, como é bonito, né? Nossa, como esses meninos foram bem criados. E o pai recebe elogios por causa da unidade dos filhos. Parece que é exatamente o que está acontecendo aqui. Vocês têm que permanecer no meu amor, vocês têm que permanecer em mim, vocês têm que obedecer os meus mandamentos, vocês têm que me amar, estar na videira, conectado em mim. E a prova desse amor é essa obediência. Mas a qual mandamento de forma específica?
O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Interessante que ele é uma mistura de amor. Ele quer que nós nos amemos. Quando a gente obedece, ele vem e nos ama, nós o amamos, o Pai o ama, os dois fazem morada em nós, e é uma mistura de amor. E aqui ele vai e sempre se usa como exemplo, ele vai fazer isso no capítulo 13, vamos já lá ver. Então, após dar esse mandamento, ele vai e fala do amor dele por seus discípulos. Por que ele faz isso? Ora, porque ele quer que nós nos amemos exatamente como ele nos ama. Então ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A obediência. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e faça o quê? Deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim, olha a oração, de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, ele fala do mandamento, depois ele dá o exemplo desse amor, o mandamento é que vocês têm que se amar, e olha como é que eu amo vocês. É dessa forma que eu trato vocês. Eu escolho vocês, não são vocês que me escolhem. Eu que escolho vocês. Ele, sendo quem é, escolhe pessoas como nós para sermos seus amigos. Veja agora o capítulo 13. Para você ver a coisa se repetindo. No verso 1 ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até as últimas consequências. E aí vocês vão lembrar do que ele faz agora. Ele lava os pés dos discípulos. E quando ele termina de lavar os pés, ele olha para os seus discípulos e diz o quê? Entendeis o que vos tenho feito? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, fazeis bem. Eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Assim, vocês devem fazer uns aos outros. Lá ele chama de amigo. A nossa amizade. Como é que tem que ser a nossa amizade? Igual a amizade de Cristo comigo. E que tipo de amigo ele é? É o tipo de amigo que é capaz de morrer por mim. Que amigo? É essa amizade que nós temos que ter uns com os outros. Veja ainda o capítulo 13, verso 34 agora. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Vocês estão percebendo a ênfase? Qual é o mandamento? Dentro desse contexto, o fruto é consequência de obediência que evidencia o amor por Jesus e a permanência na videira. Mas, qual seria o fruto, pastor? Quase a hora que o senhor fala aí, não diz qual é esse fruto. Nós temos algumas interpretações. Alguns vão dizer que o fruto, e aí essa maior parte da cristandade sempre acreditou assim, é salvar os perdidos. Esse é o fruto. Quem aprendeu assim, levanta a mão. Ixi, quase ninguém, só eu. Então, o crente que frutifica é aquele que
prega o evangelho e as pessoas são salvas. Ele está frutificando, seria essa a ideia. Alguns vão dizer que é obediência, amor. F.F. Bruce vai dizer que é ser parecido com Jesus e dar os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, e por aí vai. O fruto é consequência da oração em nome de Jesus e é para a glória do Pai. Tudo que foi dito acima, salvar os perdidos, obediência, amor, isso não está errado. Isso faz parte da nossa caminhada cristã e da obra do Espírito Santo em nós. Mas, pensando dentro do contexto estudado, o fruto aponta para uma vida em comunidade. Um amor pelos irmãos, uma vida em família. É isso que Cristo está ensinando para eles. Eles vão enfrentar um mundo hostil. Vão ser enviados como ovelhas para o meio de lobos. E é isso que Cristo vai ensinar para eles. Vocês devem se amar como eu amei vocês. Eu tenho um novo mandamento. Qual é? É que vocês têm que se amar. Não amar a mim mesmo, com o próximo como a mim mesmo. Não. É amar como Cristo me amou. E aí ele vai repetir isso. Esse é o mandamento que evidencia que o amamos. Por isso, 1 João, o mesmo autor, vai nos dizer que sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, que estamos na videira, porque amamos os irmãos. E ele diz mais, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E mais, ele diz, filhinhos, não amemos só de palavra, mas por obra e em verdade. E ele diz mais, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos o quê? Comunhão com os irmãos. É a ênfase de João. Talvez por isso o apelido de discípulo amado. Mas é a ênfase de Jesus Cristo no seu discurso final. Chama os seus discípulos, seus filhos, seus amigos, aquela minoria. É incrível como essa conversa ela é pessoal. Na sua oração ele diz, Pai, eu não rogo pelo mundo, não. Eu rogo pelos que o Senhor me deu. Nenhum deles vão se perder. E por aqueles que vão crer no teu nome. Guarda-os do maligno. Eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do mal. Ele está orando por sua igreja, por seu povo, que ele comprou com o seu sangue. E no seu discurso final, ele quer que as suas ovelhas deem fruto. E esse fruto é uma vida em comunidade. Esse é o mandamento. A obediência a ele demonstra meu amor e permanência em Jesus. É por isso que devo orar. Pois ao frutificar, ter uma vida em comunidade, nós traremos glória para Deus. Qual a última vez que você orou por isso? Especificamente por isso. Deus me ajuda a amar os meus irmãos, a ser um irmão amável, a ter comunhão com eles, a ser amigo de verdade. O quanto da sua vida você tem dedicado a isso? É incrível, meus irmãos, esse discurso de despedida. Jesus poderia, eu estou indo, vocês vão realizar o culto dessa forma, o louvor e tal, vai ser desse jeito, vocês vão organizar as coisas, lá na família de vocês vão fazer assim e tal. Não. O discurso dele é, se amem, como eu amei vocês. Orem por isso. Peçam isso ao meu Pai em meu nome, e Ele vos dará. Peçam para viver essa unidade. Irmãos, vocês imaginam esses discípulos que estavam agora com medo, iam enfrentar o Império Romano, perseguições, em cima de perseguições,
calúnias em cima de calúnias. E eles não terem ninguém. Eles não tinham famílias. Porque os seus pais o entregaram às autoridades. A família que eles tinham era a família de Deus. Era isso que ia fortalecê-los, edificá-los dentro do plano de Deus. A sua família é assim que ele trabalha nela. E nós temos que orar por isso. Frutificar. Dar muito fruto. É viver uma vida em comunidade. A irmã Rayane que escolheu esse tema de missões. O que isso tem a ver com missões? Não é? E tinha que ser o capítulo 15. E eu simplesmente fui estudá-lo. E cheguei a essa conclusão incrível. De que todo o discurso dele está envolvido nisso. Eu fiquei, nossa, a oração deve ser direcionada a isso também. Como que Deus planejou as coisas? E como se não bastasse, meus amados irmãos, quando Jesus termina o discurso dele aos seus discípulos, ele começa a orar. E ele vai orar. E o que ele pede? O que ele mais pede na sua oração? Olha comigo o capítulo 17. Então veja só o verso 1 para você se contextualizar. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. E aí ele vai continuar a sua oração. E veja o que ele pede no verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não é legal isso? Ele ensinou, ele disse que o mandamento era esse. Ele disse, vocês têm que orar por isso. E aí agora ele vai orar. Ele está orando por isso. Veja o verso 21. Verso 20, digo melhor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Incrível como Deus planeja as coisas. O frutificar, como muitos interpretam, de ganhar almas, de pregar o evangelho. Esse ganhar almas e pregar o evangelho é consequência de uma vida em comunidade. O mundo crerá que Cristo veio partindo do pressuposto de que a igreja dele, a família dele, foi transformada de uma forma poderosa que eles conseguem viver como uma família de fato. É o grande milagre do povo de Deus. Eles vivem em comunidade, eles se amam. Eles são amigos do nível de que um morre pelo outro. E isso, de alguma forma, Deus vai usar para impactar os ímpios. O mundo lá fora, você só vale o que tem. As pessoas são egoístas. As pessoas buscam o seu próprio interesse. Elas estão focadas no seu projeto, elas são capazes de passar por cima de qualquer pessoa para alcançar o seu sonho. Fazem você de escada para subir na vida. Todos nós éramos assim.
Mas aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação. E quando Ele nos salva, o papel do Espírito Santo em nos transformar, vai mudando o nosso caráter. Nos fazendo agora ficar em segundo plano. Porque eu passo a amar o meu irmão como Cristo me amou. Eu não busco mais os meus próprios interesses, mas o interesse do outro. Jesus fez isso na tua vida? Ou você é o mesmo egoísta de sempre? Esse é o fruto. Se você é o mesmo egoísta de sempre, só pensa no seu umbigo, não liga para a vida de ninguém, você não está na videira. O amor de Jesus não está no seu coração. Não se engane. Está aqui, está claro no texto. Se isso não importa para você, deixa eu te dizer, isso é muito importante para Cristo. Veja, Ele ora por isso. Ele pede isso no verso 11, pediu isso no verso 21, e olha o que ele diz no verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Quer mais? Veja o verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia. Uma palavra clara, cristalina. Aqui, se você é um egoísta, um centralizador, só pensa em si, Jesus te amou também. Ele morreu por você. E Ele quer libertar você dessa desgraça. Porque você de fato não é feliz. Você conhece um egoísta feliz? Ninguém gosta nem de estar perto. Não é não? Uma pessoa que só pensa em si, uma pessoa interesseira. É horrível. Vive só. Alguns até dizem, vai morrer sozinho, nem os filhos, nem a mulher, ninguém vai aguentar. É um fim triste. Aqui. E 1000 vezes mais triste no inferno. Porque sabe qual é uma das características do inferno? Solidão. Densas trevas. Você vai ficar lá sozinho. Para sempre. Acredito eu que ouvindo só gritos e ranger de dentes, sem ver ninguém. Não, o inferno não é um lugar que vai ter festa e Satanás no trono com tridente, não. Satanás é só mais um no inferno. Um lugar de escuridão total. Jesus ora por isso, meus irmãos. E nós nem sequer oramos, né? Jesus fala com os seus. Eu posso imaginar Ele nos chamando agora. Ei, vem cá. Igreja do Gereissati 1. Vocês são meus filhos. Meus discípulos. Vocês estão crescendo. Eu estou abençoando vocês. Eu estou salvando pessoas. A igreja está ficando numerosa. Mas vocês não podem perder isso de vista. Vocês têm que ser uma comunidade, uma família. É por isso que eu oro. Ele orou por nós, ele diz, eu não peço somente por eles, mas eu peço por aqueles que ainda vão crer no teu nome. Aqui nós. E a sua oração, Pai, faz com que eles sejam um, como nós os somos, para que o mundo olhe para eles e creia que Jesus Cristo veio. Que Ele transformou egoístas, iracundos, traidores, desleais. Transformou pessoas que eram capazes de matar o outro para se salvar. Em pessoas que são capazes de morrer para salvar o outro. É o poder do Evangelho. Ele transforma, Ele faz isso. Deus em missão. Por que um missionário vai para um país onde ele sabe que lá ele vai morrer logo, logo?
Porque ele aprendeu com o seu Cristo em dar a vida pelos outros. E você? Você está na videira. Você tem frutificado. Essa é a evidência. Então sonde seu coração essa noite. Como você tem olhado para a igreja? Como você tem servido aos seus irmãos? Ou você é alguém que só usa a igreja? Eu vou lá na igreja porque eu tenho que cultuar. Aí eu vou lá, sento, cultuo e pronto, sigo minha vida. Você acha que igreja é isso? Você acha que Jesus, do capítulo 13, encerrando com a oração no 17, era isso que ele estava pensando de igreja? Não. É o povo dele, é a família dele, são os filhos dele, que ele os torna amigos uns dos outros e de si mesmo. Pelo poder da sua morte e ressurreição. Pelo poder do evangelho. Então, meu querido ouvinte, pense bem. Pense bem como você tem vivido. Se você tem dado esse fruto. Se a oração de Jesus é respondida, é real na tua vida. Porque, nota, Jesus orou por isso. Nos ensinou a orar por isso. E aí, está acontecendo? Porque Jesus, o Espírito, está nos transformando à imagem de Jesus. É esse o trabalho de Deus na igreja, na sua família. É isso que Ele está realizando. E aí eu te pergunto, está acontecendo isso? Você está mudando? Você está sendo transformado? Você está pensando mais no outro do que em si mesmo? Você é menos egoísta hoje do que ontem? O Espírito está agindo na tua vida? Porque essa é a igreja do Senhor. Esses são os seus discípulos. Eles morriam uns pelos outros. Era assim que eles viviam. Eles arriscavam a cabeça uns pelos outros. Paulo vai dizer, falando de quem? Priscila e Áquila. Rapaz, estou destreinado. Falando de Priscila e Áquila, os quais arriscaram a própria cabeça por mim. É assim. Igreja é isso. Agora, se você não acredita nisso, e se você vive de outra forma, mesmo sendo membro da igreja, estando aqui já há 10 anos, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é um salvo. Falo isso com dor no coração. Mas essa é a verdade de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras. Você é um perdido. Pode ter 30 anos de igreja. Mas se você é um cristão indiferente ao seu irmão, não há amor latente no seu coração, Cristo não transformou você ainda. Se a igreja é só um clube social, só um lugar para calar sua consciência, coisa do tipo, para praticar uma religião, você não nasceu de novo. Você não está na videira, não há fruto nesse ramo. Você vai ser cortado e lançado no fogo eterno. Essa é a verdade de Deus. Essa foi a oração de Jesus. É com essa igreja que Ele vai provar para o mundo que Ele veio. Está aqui, meus irmãos. Então não continue se enganando. Alguns de vocês são completamente indiferentes. Professam fé em Cristo. Mas aí como é que eu concilio isso? Hein, Josiane? Como é que eu faço isso? Está aqui o que Jesus está dizendo. Está aqui essa vida fria e egoísta.
que professa fé em Cristo, que diz que ama a Cristo e que está na videira. Aqui não está errado. E essa vida sim está errada. Não tem Cristo. Então se arrependa essa noite. Seja salvo. Sinta o amor de Deus. Ame com o amor de Deus. E seja amado com a família de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua igreja, por nos dar uma família que torna a vida tão doce aqui enquanto aguardamos a tua vinda. Obrigado por ter nos incluído na tua família. Por sentirmos o teu amor através dos irmãos. Obrigado por ter esse amor latente em nossos corações. Por amarmos estar com o teu povo. Te cultuar junto com o teu povo. Obrigado por poder criar nossos filhos no meio do teu povo. Obrigado, ó Deus. Visita aqueles que ainda não fazem parte da tua família. Que estão se enganando, Deus. Que a tua palavra entre nos seus corações e quebre todo orgulho, todo egoísmo e os salve. Abençoa essa comunidade. O Senhor tem nos abençoado e nós temos crescido. Mas não nos deixa, Deus, virarmos um clube social. Uma mega igreja em que não tem nada a ver com a comunidade, com a família. Nos ajuda a viver esse amor para a tua glória, a frutificar para a tua glória. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Vamos cantar uma canção, vamos ficar de pé. E essa canção é bem antiga, os crentes mais antigos aí vão lembrar. Mas os jovens aqui também já sabem, né? Mas era uma música muito marcante e ainda é no meio da comunidade, do povo de Deus, porque ela fala muito de tudo que nós ouvimos essa noite aqui, tá? Então, eu queria que vocês saíssem do lugar de vocês, se abraçassem, mas tem muita gente hoje, tá? Então, nós vamos dar as mãos, tá certo? E vamos cantar essa canção. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família.
família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo com compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como somos abençoados com essa família, com esses irmãos, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, de muitas vezes magoarmos uns aos outros, mas temos uma família onde podemos chorar, temos amigos que podemos confiar. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos incluído na tua família, ter nos conduzido até o teu povo, teu santo povo, que nos recebeu de braços abertos. E nos nossos primeiros passos da nossa caminhada cristã, sempre teve alguém que cuidou de nós. Sempre teve alguém que se sacrificou por nós, que nos ensinou, que foi paciente conosco. Como nós nos sentimos amados por ti através do teu povo. Obrigado, Deus, em nome de Cristo. Amém.